Muito bem. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né, na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, que eu tanto amo, que toda vez que eu estou brigando com a cidade é por amor. Né? E o meu tema eu vou tratar como metralhadora mesmo, devido ao tempo. Né? Guerra cultural e guerra política são duas coisas distintas. Nós precisamos sempre entender isso. A direita brasileira parece que entendeu um pouco de guerra política, né? Entendendo que não podemos deixar o espaço político único e exclusivamente para os corruptos e para a esquerda, precisa ter uma terceira via. E com isso, o pessoal começou a tomar consciência. Olha, a gente precisa tomar prefeituras, precisamos colocar mais vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, mais governadores, etc, etc. Só que parou por aí. O pessoal entendeu a necessidade de tirar os da esquerda lá e colocar os nossos. Isso é muito bom. Só que é necessário colocar uma base de sustentação desses políticos. E isso ainda também é guerra política. Essa base de sustentação, ela precisa ter uma combinação entre a guerra política e a guerra cultural. Essa base de sustentação, ela precisa perder preconceitos. Hoje se tem um pouco de preconceito. Agora parou, né? O pessoal está começando a tomar gosto de falar assim, não, eu sou militante de direita e conservador, eu não tenho medo disso. Alguns não gostam, né? Falam assim, não, eu não milito. Né? Que o pessoal laranja, né? Aí, não, é necessário ter essa militância política. E aqui eu digo que nós estamos engatinhando. Em 1921, tem um texto de 1921, que é a estrutura, os métodos e a ação do Partido Comunista da Terceira Internacional, que foi feita lá em Moscou, na antiga União Soviética. E logo no início desse texto, a estrutura, os métodos e a ação dos partidos comunistas, lá no iniciozinho ele já começa dizendo, já começam dizendo que não se pode buscar uma estrutura imutável. E que ela não pode ter uma estrutura que não seja adaptável para os diferentes países. Então, os comunistas, eles colocam como meta um objetivo universal, nunca nacional. É sempre um objetivo de poder universal. É próprio da mentalidade revolucionária não ter algo para mudar aqui e agora, é sempre o todo. A mentalidade revolucionária, por que a mentalidade revolucionária ela tem essa ambição de mudar o todo? Porque as coisas boas também são feitas para mudar o todo. Nosso mesmo não falou, de pregar o evangelho a todas as nações? E o mais incrível é que os comunistas entendem que não pode ter uma forma imutável. Quem é cristão sabe, a tretazinha entre Paulo e Tiago. Vai circuncidar, não vai circuncidar? Né? E, com o tempo, cada vez mais o cristianismo compreendeu a sua missão universal. Então, você vai ter uma oposição à mentalidade revolucionária, por exemplo, no Japão, muito distinta da nossa. Nos Estados Unidos, muito distinta da nossa. Na Inglaterra, mais distinta ainda, né? Porque, ladies and gentlemen, é sempre, né? Aquela coisa, obrigado a todos. Né? É o britânico, não adianta. Ele não pode ser diferente, senão ele não é britânico. E o brasileiro é brasileiro, nós é nós, entendeu? É assim. E essa identidade nacional, ela está muito preconizada nos bons políticos, que são autênticos, não fingem, etc. Por quê? Porque os comunistas sabiam utilizar isso de modo artificial. Aí você fala assim, como assim artificial? A frase do Mao Tse Tung, que está no artigo do Eder Sader, que foi da LN, foi do MIR chileno, depois ele foi para a França, voltou aqui quando os militares permitiram o retorno desses comunistas.
A frase do Mao Tse Tung que o Eder Sader coloca, e depois foi professor da USP, né? Era coincidência. E ele diz o seguinte: o comunismo é o marxismo internacionalista. Entretanto, o marxismo precisa ter identidades nacionais para assumir o poder, para tomar o poder. O que significa isso? Você não tem como chegar... isso foi a sutileza de Mao Tse Tung, tá? Você não tem como chegar nos Estados Unidos da América colocando uma bandeira vermelha dizendo que você é marxista. Mao Tse Tung ensinou que você precisava usar a bandeira dos Estados Unidos para defender os Estados Unidos com os interesses que você tem de ser comunista. Essa grande diferença, Stalin não tinha entendido muito bem isso, Mao Tse Tung conseguiu, por isso Mao matou mais do que Stalin. Porque ele conseguiu entender mais os avanços da mentalidade revolucionária marxista. E aí aqui no Brasil, você encontra esses comunistas defendendo, aspas, né, com muitas aspas, os interesses nacionais. Tipo Petrobras. Petrobras é nossa. Quem que não ouviu essa frase? Petrobras nunca foi nossa. Nunca, desde que nasceu. Ontem o Paulo Guedes deu uma aula maravilhosa no BNDES. Eu tive uma reunião com o presidente Gustavo Montesano, assisti a palestra do Paulo Guedes, da querida Damares. E na economia é muito fácil entender por que deu errado. Mas é necessário entender a questão ideológica. E os marxistas, eles sabem disso. Eles sabem que você só pode ter contato profundo com alguém assumindo a mesma identidade dessa pessoa. Quem fez isso de modo magistral na história da humanidade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia falar com o hebreu com o olhinho rasgado. Ele não poderia dizer assim: sou da descendência de Abraão, sou da descendência de Davi, cabelo lisinho, olhinho rasgado. Não tinha como, ele tinha que assumir a identidade do povo hebreu. Na política, é impossível você conseguir conquistar o coração de alguém sem assumir a mesma identidade que essa pessoa. Por isso nós precisamos ter políticos que atuam em áreas distintas. Porque não adianta você querer, na guerra política, você querer falar com um bilionário, querendo que o bilionário comporte-se como eu, que sou de Morro Agudo, Baixada Fluminense. Entendeu? Que fala, vamos lá, bora, entendeu? Não dá. Que pega Japeri. Da mesma maneira, você não tem como falar com um cara de Japeri, de Morro Agudo, lá da minha terrinha lá, Comendador Soares, virando para ele como você vai conversar com um bilionário, né? Quase britânico, né? Chazinho. É legal festa bilionário, né? Vou contar uma coisa rapidinho para vocês, é muito engraçado. Quando eu fui da Toca de Assis, cuidar de moradores de rua, uma vez nós fomos convidados para ir para a casa da doutora Cela Prata, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho tanto carinho lá no Hospital do Câncer de Barretos. E na Toca de Assis, nós cuidávamos de moradores de rua, voto de pobreza e tal. Falei, pô, hoje a gente vai comer alguma coisa legal, né? Aí chegamos lá, aquele chazinho de hortelã com limão, aqueles biscoitinhos pequenininhos, com muito carinho que a doutora Cela Prata fez para nós. Mas aí no sábado seguinte, era num bairro de periferia de Barretos, que era cachorro quente, Coca-Cola, batata. É por isso que eles são bilionários, eles sabem gastar pouco. Isso eu aprendi com o Flávio Augusto. O bilionário gasta pouco, né? Mas essa identidade, ela precisa ser respeitada, inclusive nas esferas da própria sociedade. E é necessário ter militância em todas essas esferas. Os comunistas sabem disso em detalhes. Em detalhes. Todas as atuações. Só que para você conseguir chegar a uma conclusão como essa, para você alcançar esse tipo de análise, passa pela linguagem. Passa pela linguagem. Todo mundo riu, óbvio, eu também, né? Quando eu perguntei
sem nenhuma intenção de humilhar o deputado, Davi Miranda. Perguntei bem, qual é o sujeito da frase? Hã? E ele não sabia. Mas não foi intencional, assim, no sentido de humilhar, etc. Sabe quando você pergunta para alguém assim, qual é o sujeito? Então, agora está aí a resposta. Era isso que eu queria dizer. Só que isso é um ícone do que nós estamos vivendo hoje na política. Porque a política ela começa fora, uma guerra cultural. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui sobre o que nós estamos falando sobre militância de guerra política e vamos para a guerra cultural. Na guerra cultural, nós não estamos perdendo, nós estamos sendo atropelados. Por completo. Por completo. No jornalismo, nas universidades, nas artes. E não estamos sendo atropelados apenas porque não temos meios. Eu não vou dizer onde, mas uma reitora de uma universidade virou para mim e falou assim, quem você indicar eu contrato. Quando eu fiz a lista, não deu 10. Não temos quadros na guerra cultural. Não temos. Eu vou falar uma coisa que eu nunca disse publicamente. Quando o Estadão me atacou, um grupo de empresários virou para mim e falou assim, a gente pode conversar com outros empresários aqui, a gente pode comprar o Estadão para você. Eu liguei para várias pessoas muito competentes em todo o Brasil e quando eu fiz a lista deu 15. Falei, valeu, obrigado, não, fica para a próxima. Não temos quadros. Se eu perguntar aos deputados aqui, a dificuldade de encontrar um bom assessor de imprensa, a dificuldade de encontrar um bom advogado, a dificuldade de encontrar um bom relações públicas, que é uma imprensa, né? Enfim, quando você começa a preparar todo mundo que você precisa ter ali para ter um bom trabalho como um deputado, estou mentindo? Bia, Zambelli, estou mentindo? É difícil, porque não temos quadros. Então nós precisamos despertar para a guerra cultural. Estamos despertando para a guerra política, mas é necessário despertarmos para a guerra cultural. Se já não é tarde, tá? Se já não é tarde. E eu disse que passa pela linguagem, passa pelo domínio da linguagem. Porque se nós não sabemos comunicar uns com os outros, fica impossível qualquer tipo de aliança pelo Brasil. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. O PMDB, hoje MDB, tem alguma relação com o Foro de São Paulo? Tem? Qual? Não, não tem. Por que o PMDB não tem nenhuma relação com o Foro de São Paulo? Porque o PMDB foi o partido escolhido pelos comunistas para não ter nenhuma relação com os comunistas. Aldo Rebelo, quando se candidatou pela primeira vez a deputado federal, ele que era do PCdoB, desde o momento que o PCdoB estava ilegal, no período do regime militar, ele se candidatou pela primeira vez no MDB. O primeiro partido do Renan Calheiros, não um partido de filiação do TSE, mas na clandestinidade, era o PCdoB. Quase ninguém sabe disso. Eles sabem utilizar todas as ferramentas de manipulação de controle social para que você não saiba do que eles estão fazendo. Eles estudaram. Não caiu do céu. Não basta termos uma boa intenção, não basta termos Deus no coração e querer sair fazendo as coisas. É necessário sentar e estudar. O Brasil não tem elite intelectual, o Brasil não tem intelectuais que gerar elite. O ódio dessa turminha isentona aí
é porque eles queriam ser elite intelectual. Eles queriam que todo mundo os ouvisse. Andreasa, Felipe Moura Brasil, eles queriam que os conservadores todos escutassem a eles. A eles, Constantino, esse pessoal, eles queriam ser a elite intelectual. E essa é a raiva deles. Eles não são. Sabe por quê? Um simples fator. Eles não sabem falar com quem mora em Morro Agudo. Deu para entender? Eles não conseguem se encarnar na cultura brasileira. Eles pensam que conservadorismo é o quê? Vamos fazer transplante de fígado do conservadorismo britânico e vamos enxertar no Brasil. Isso nunca vai acontecer. Isso é burrice. O conservadorismo brasileiro, ele é assim mesmo. É samba, pagode, galera se divertindo, churrasco. Você está entendendo? É a identidade brasileira. Você tem que saber assimilar o que o povão quer. O que o povão quer? Ó, chega de ter gente morrendo. Eu quero ter minha ponto 50 lá no campo. É o sertanejo, a identidade nacional, que os comunistas sempre souberam utilizar para poder ganhar espaço dentro do espectro político, eleitoral e no espectro cultural. Então, sem essa assimilação, você nunca vai ter êxito. Aí depois o pessoal fica se perguntando aí, por que o Bolsonaro ganhou? Pô, tu ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida? Bolsonaro é aquele tiozão, igual teu tio ali na casa, teu vizinho, que não quer se corromper, que não quer ferrar com o país. É isso, acabou. É muito simples entender a vitória de Jair Bolsonaro. Só que, óbvio, nós estamos deixando de lado boa parte da guerra cultural. E não estamos muito bem na guerra política. Porque na guerra política você tem que ter estruturas, escolha de meios de ação, métodos. Como está lá naquele texto lá dos comunistas. Eles pararam para pensar em tudo isso. Aí depois o pessoal não entende por que Mensalão 2004, né? Antes teve o Correios, né? CPI dos Correios, Mensalão 2004, quem ganhou o prêmio de melhor publicitário e qual foi a agência que ganhou o prêmio de publicidade naquele ano do Mensalão? Marcos Valério. O cara sendo investigado de tudo ganhou o prêmio. Aí você tem todo aquele roubo do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, etc. Aí em 2010 o Lula vai lá e falou assim, vamos resolver isso aqui. Vamos criar a lei do BV. Quem quiser entender sobre isso, depois acessa a revista Terça Livre. A lei que criou a bonificação por volume, que é um kickback proibido em qualquer lugar no mundo, só que no Brasil é permitido, que fez com que a Globo ficasse indestrutível. Aí em 2012 foi fácil para o Lula. Coloca a mãe do Eduardo Campos para ser presidente do TCU e ela vai usar a lei de 2010 para salvar todo mundo no Mensalão de 2004. A Bia, que é jurista, pode me corrigir. Você sabe qual o lugar do mundo que uma lei foi e retroagiu para favorecer alguém? A Alemanha nazista. Depois dela, o Brasil do PT. Olha que legal. Olha onde nós estamos. Mas isso não se consegue com pão e mortadela. Está na hora de entender que existem alguns inimigos da esquerda que estão intocáveis. É legal ficar zombando daquela menininha que raspa o cabelo aqui, pinta de laranja, bota o cabelo debaixo do braço, bota a calça assim, vai ficar maconha. Né? É legal rir dessa esquerda? É. Mas existe uma outra esquerda intelectual que sabe encontrar o sujeito. E que não é Davi Miranda. Aí não adianta colocar o deputado na cova dos leões lá, quando o cara é assessorado por trocentas pessoas que sabem muito bem como criar inúmeras leis e inúmeras comissões para poder atrapalhar o trabalho da direita. Não dá. Nós precisamos despertar para essa guerra cultural. E não é brincadeira. Tem que sentar e tem que estudar. Não podemos dormir. Opa! É isso que eu quero fazer com a esquerda. Não podemos dormir. Não podemos cochilar.
Eu digo uma coisa para vocês. Na direita ainda não tem eventos a portas fechadas, como todo mundo vive narrando, né? Falta. Falta ter evento às portas fechadas. Não tem. É bom ter evento assim? Ótimo. Mas também é necessário ter eventos a portas fechadas. Com lideranças de todo o Brasil, lideranças intelectuais, lideranças da guerra cultural. Nós não temos. E se continuarmos desse jeito, nós temos sim uma grande oportunidade de perder tudo que estamos conquistando agora. Desculpa parecer um pouco pessimista, mas isso é o realismo. Tem muita coisa boa acontecendo. Mas aqui, entre nós, eu preciso dizer do número de coisas boas que ainda podemos alcançar se despertarmos a tempo. É necessário. Se conseguirmos fazer essa estrutura de guerra cultural clara, organizada, estruturada, porque eles vivem dizendo que nós estamos estruturados, né? Já mudou o chefe do gabinete do ódio? Que toda semana muda. Uma época é o Felipe Martins, depois sou eu, depois é o... Mudou não? Não sei, eu não estou atualizado. Eles vivem dizendo isso, que tem uma estrutura, gabinete do ódio, e que não sei o quê, que esse pessoal está recebendo dinheiro para atuar nas redes sociais, que vocês são robôs, né? Contratados. Quando eles falam robô, é porque você contrata serviços e aí você pode criar vários perfis ali. Eu não sei muito como é que faz isso. Queria saber. Eles vivem dizendo que a gente faz, né? E eles não, qual é o grande problema aqui? Eles estão mentindo por mentir? Eles estão mentindo conscientemente? Eu duvido. Sim, duvido. Sério. Tem certos comentaristas, jornalistas, que eu tenho certeza que ele está falando de maneira reta, honesta, ele está falando o que ele vê. O problema é que ele é tão retardado, tão burro, que ele pensa que aquilo que ele está vendo é a realidade. Entendeu? Eu não duvido, sério mesmo. E aí, óbvio, nós não temos essa estrutura. Alguém por trás, sim, pensou em falar, olha, acuse logo a mínima estrutura de livre associação que essas pessoas têm. Não, mas a livre associação está na Constituição. Ah, então diz que é milícia. Isso eu sei, né? Tem nome, tem CPF. Esses eu sei. Está na revista Terça Livre. E esse sim, organizava páginas, pagava, né? Ligado ao MBL. Esse sim criou a narrativa. Ó, fala que é milícia. Porque a livre associação de pessoas está na Constituição. E a liberdade de expressão também está na Constituição. Então vamos mudar. Diz que a liberdade de expressão, na verdade, está sendo xingamento. E diz que a livre associação está sendo o quê? Milícia. Pronto, acabou. Você criou ali a etiquetinha. Quando o cara chega, você é da milícia, que xinga. Entendeu? Você já cola. Só que isso foi pensado. Se com o mínimo de organização entre as pessoas, né? A gente está vendo aí o pessoal colocando outdoor na rua em apoio ao ministro Sérgio Moro. Se com o mínimo de organização a gente consegue deixar a Folha de São Paulo, Estadão, Jornal Nacional, de cabelo em pé, o que não conseguiríamos se nós tivéssemos uma estrutura bem feita. Claro, isso já pressupõe honesta, limpa, etc. Mas o que não conseguiríamos se tivéssemos uma boa estrutura? Só que aqui, já concluindo, essa estrutura, ela não pode ser feita da abóbada para o chão. E esse é um problema que é milenar. Aí já não é problema da direita, da esquerda, dos revolucionários ou não. Aí já é um problema do mono que se guisa o homem, né? Como diz um livro que eu estava lendo ontem. Isso é próprio do homem mesmo.
como é que você quer fazer sua casa? Aí ele pensa a casa todinha, né? Ele já vê tudo que ele quer no final, mas ele não sabe como iniciar. Como é que você sabe como é o final se você não sabe iniciar? Como é que você imaginou aquela abóbada bonita, aquele terraço bonito, com varanda, se você não sabe que tipo de base você tem que ter? Um pedreiro não comete esse erro. Primeira coisa que o pedreiro pergunta, como é que vai ser isso aqui? Assim, 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 assim. Então a gente vai ter que fazer um firmamento aqui muito rígido, quase substituindo a rocha. Só que, infelizmente, aí já não é mais questão de ideologia política. O homem, por natureza, não sabe parar para pensar nos princípios. Não sabe parar para pensar na função número 0. Depois a número 1. E aí se embanana todo. Vai ficar cheio de dificuldades para poder estruturar algo. Alan, o que vem a ser então essa base? Ela é muito mais simples e muito mais prática do que criar partidos políticos. É fazer grupos de bairro, fazer grupos em pequenas cidades, reunir esses grupos de bairro, se encontrar periodicamente com esses grupos de bairro, se encontrar com esses grupos de cidades, fazer reuniões, ouvir esse pessoal, saber o que eles têm a dizer, incitar e colocar ali na cabeça da pessoa a necessidade de formação intelectual. Você não pode sair opinando naquilo que você não conhece. Separar o palpiteiro do analista. Já na base. O que você leu sobre isso? Nada. Então, depois você comenta. Depois você opina. Eu nunca vi, sério mesmo, eu nunca vi alguém chegar numa mesa de cirurgia e falar assim para o doutor: não, tira a mão daí. É outro bisturi. Eu nunca vi isso. Você já viu? Já viu alguém fazer isso? Não, tira a mão daí, doutor. O médico lá com a... Por quê? Não, é o outro bisturi. Mas quem é você? Eu sou seu João. Ô, seu João, desculpa, mas o senhor é médico? Não. Cirurgião? Não. Você já leu alguma coisa de medicina? Não. Você sabe alguma coisa do corpo humano, anatomia? Onde estão as veias? Você conhece um pouco de tecido, músculo? Não. Você conhece de pele? Não. E por que você está querendo que eu quero outro? Ah, tem que ser assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Só que na política isso acontece. O cara não conhece o tecido social, o cara não conhece o músculo social, ele não sabe o que faz, o que constitui um grupo de pessoas, e ele já sabe como que esse grupo tem que ser organizado, para onde ele tem que ir. Isso é tudo. Olha que incrível. É o palpiteiro. Então é um ato de caridade virar palpiteiro e falar assim: cala a boca. Fica quieto. Vai para o teu lugar. E isso tem que surgir da base. Ainda dá tempo. Nós temos que criar vários pequenos grupos, dialogar, entender as diferenças dos grupos, não querer que todo mundo seja um grupo só. Isso é fundamental. Porque, como eu disse, quando o Aldo Rebelo se candidatou, ele foi para o MDB. Ele é uma das cabeças centrais do PCdoB, e hoje ele está em qual partido? Vocês sabem? Aldo Rebelo? Sabe? Solidariedade. O que tem a ver com a coisa que eu estou... Entende? O Requião no MDB. Uma pergunta que eu tenho visto as redes sociais e está me causando assim, confusão mental o que está acontecendo. Queria ouvir de você. Você acabou de dizer, não podemos querer que haja um grupo só, tem que ser vários grupos, e temos que dialogar. Então, por que a briga com o Nando Moura, com o Felipe Moura Brasil, com o André Guedes? Por que brigar? Por que não chamar essas pessoas no privado e dialogar? Você não acha que seria mais proveitoso para a direita? Não chamar? Chamar para dialogar. Não, eu estou vendo a briga pública de vocês, eu queria entender se tem como a gente resolver isso. Então, chamar para conversar. Eu fiz isso. O Nando Moura me gravou no telefone quando eu estava com meu filho no colo. E aí?
Não, ele gravou e publicou a conversa que agradava o trecho dele. E publicou a conversa que ele gravou comigo no telefone, quando eu estava com meu filho no colo. E ele gritando. Essa pergunta é interessante porque Felipe Moura Brasil entrou no carro do Flávio Bolsonaro para ir aqui na Barra, na casa do Jair. Nós estávamos lá. Sempre recebeu benefícios para poder dar entrevistas. Do que ele me acusa? De receber benefícios para dar entrevista. Eu tenho gravado o Felipe Moura Brasil tentando gravar com o presidente Bolsonaro, antecipadamente, que ele ganhou como presidente. Aí o Jair não gostou. Eu tenho um vídeo aqui, te passo. Aí o Jair, não, vamos esperar. Ele queria soltar em primeira mão. Ele usou todo o privilégio da família Bolsonaro, Flávio, Jair, ficou na casa do Jair. Você lembra disso? Você estava lá comigo. A Bia aqui. Ele usou tudo isso e me acusa. Ele me acusa de receber esse benefício. Tirou foto na minha varanda, quando eu estava com meu filhinho tomando café da manhã. Foi investigar a placa do meu carro como se eu fosse criminoso. Mas nunca investiga o chefe dele, o Tutinha, que tem investigação no Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro. Entende? Então, esse pessoal, eles estão querendo ganhar o protagonismo que quem ganhou foi o toscão do Jair. Eles não admitem isso. Eles não admitem que um tiozão como o Jair é uma liderança política. Entendeu? E aí... Sim. Mas eles não querem, Carla. Isso é que é o problema. Não. Eles não querem. Quando um não quer, não dá. Você acha que eu não mandei mensagem para a Joyce? Fala assim, para, você está louca? Eu tentei. Tem gente que não quer. Vou fazer o quê? Eu tentei, fiz de tudo. Então, tem gente que não quer. Quando eu falo dialogar entre os grupos, é entender que nas ações políticas, aqui, lembre-se que eu estava falando da guerra política. Nas ações políticas, esses grupos distintos, eles têm que ter o mínimo de identidade em pontos basilares. Que era o que eu estava falando antes, não na abóbada. No basilar, o que nós temos claro? Quem pensa numa economia liberal como solução de todos os problemas, tem alguma interseção conosco porque é a economia liberal. Mas nós sabemos que não é a raiz de todos os males. O problema está muito mais na cultura. Eu estive no Chile para dar formação para os deputados no Congresso do Chile, dar formação para um grupo que está nascendo de direita no Chile, em novembro do ano passado. Pergunta a minha esposa se ela não ficou assustada de ver o Chile agora. A economia do Chile dava de 1.0 a nossa. E quem está afundando agora? Então, vai melhorar a economia? Show. Olha, ela cai quando eles quiserem. Em 2 segundos. E existem pessoas que não entendem isso. Não entendem essa dificuldade de entender que a economia, ela é parte de uma etapa do processo. Ela não é a parte fundante. A parte fundante é a cultura, é a religião. Rapidinho, levanta a mão quem aqui já assistiu, não ouviu falar não. Quem aqui já assistiu às aulas de Yuri Bezmenov? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assista, dever de casa. Eu não vou ficar feliz com aplauso. Eu vou ficar feliz se amanhã vocês comentarem no Twitter, Facebook, que vocês assistiram às aulas do Yuri Bezmenov. Elas estão legendadas em português. Ele é um ex-agente da KGB que conta como cria-se... Como você se cria? Tá. Então tem no YouTube. Você bota lá, Yuri Bezmenov. Começa com Y, né? Yuri Bezmenov. As aulas do Yuri Bezmenov explicam qual é o princípio fundante de uma organização de um povo.
e explica como que a esquerda sabe utilizar da diferença de certos grupos, que é natural que exista dentro de uma sociedade, para criar caos. Yuri Bezmenov. Então, se eles sabem bem o que está como pano de fundo da estrutura social, nós temos o dever de saber também. Senão nós seremos manipulados por eles. Por que tantos católicos evangélicos foram iludidos pelo socialismo? Mesmo sabendo que o comunismo, o socialismo, matou milhões e milhões e milhões de pessoas, exatamente porque eram cristãs. Por quê? Porque eles sabem da importância da religião. Eles foram lá, pintaram um negócio bonitinho, né? Teologia da missão integral, teologia da libertação, o amor ao pobre, porque Jesus ensinou a cuidar dos mais sofridos, e vocês só estão falando para rico, e que não sei o quê, blá, blá, blá. Foram criando essa narrativazinha para poder se infiltrar e dominar. E aí, quando você menos perceber, você tem vários cristãos católicos, evangélicos, espíritas, caminhando, empurrando, né, toda a mudança social dos comunistas. Não podemos permitir isso. É necessário atuarmos nesta guerra, tanto cultural quanto política. Meu tempo está estourando, estou aqui com um cronômetrozinho. Só uma coisinha clara. Quando eu disse o problema está na linguagem, isso explica muito bem o que eu acabei de falar aqui para a Carlinha. Quando se fala guerra cultural, é guerra, guerra mesmo, guerra, guerra, guerra. Sabe o que é guerra? Conflito, sangue. É guerra, só que ela é cultural. Entendeu? Como? Ah, sim. Não, aqui eu estou falando da palavra guerra. É guerra, é conflito, é combate. É porrada aqui, porrada lá. Guerra é guerra. Guerra cultural e guerra política é guerra. Você não tem como olhar para um membro do PCdoB, do PT, e ver ali um representante de um grupo democrático. Não é. Pode ser que acidentalmente aquela pessoa ali seja não tão fiel assim a Mao Tse Tung, a Stalin. Mas o grupo a qual ela representa é. E guerra é guerra. Não tem como. Guerra você não pode permitir espião, você não pode permitir quem grave, você não pode permitir quem trai. Guerra é guerra. Porque sem essa compreensão de guerra, sabe o que acontece com a gente? Uma pergunta bem clara. Sabe o que acontece com a gente quando você não entende que estamos numa guerra? Você é trucidado, porque para ele é guerra. Então, Universidade Federal, né? Eles têm essa consciência de guerra. Eles não querem dialogar conosco. Eles não querem debater se o mercado mais aberto, se dando mais liberdade para o indivíduo, se respeitando a religião, se tudo isso vai ser bom. Eles não querem debater isso. Eles vão se usar disso para tomar o poder. Eles não querem dialogar conosco. Eles não querem saber o que você pensa sobre desarmamento do cidadão. Eles não querem saber sobre a atuação da polícia, se a polícia tem que entregar flores ou mandar beijinho para o bandido. Ele não quer saber a sua opinião sobre isso. Eles têm horror de saber a sua opinião sobre isso. Eles querem calar a sua opinião sobre isso. Eles não querem dialogar, eles não querem debater. Isso é uma coisa interessante, né? Eu ia falar isso agora. Um bom paredão, uma boa bala, sim, e uma boa cova. E isso, só um minutinho. E isso precisa estar claro para nós, que guerra é guerra, cultural e política. E na guerra, você tem que ter pelotão. O que nós estamos enfrentando agora é a dificuldade de organizar um grupo enorme de pessoas indignadas que você não sabe como ordená-las para etapas do combate. Porque nem todo mundo
precisa ir para a cavalaria, nem todo mundo precisa ir para o... Vai falando as etapas aqui. A infantaria, artilharia, nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Agora a nossa missão é, pô, legal, Brasil, Rio Conservador, caramba, conheci a Zambelli, conheci a Bia, conheci o Alan Frutuoso, Paulo Enés, caraca, que legal. Isso, pega esse ânimo, volta para casa e faz o dever de casa. Assista Yuri Bezmenov, entenda o que é guerra cultural, entenda o que é guerra política, entenda onde você quer atuar. Pode ser na sua igreja só, acabou, morreu. Pode ser só ali na tua paróquia, só ali com o seu pastor, pode ser só com o seu grupo da faculdade, pode ser só com seus amigos do prédio, da rua, pode ser só com seus amigos do bairro, pode ser com o pessoal da região, perto da sua cidade. Não importa quantitativamente o que você vai fazer. O que importa é a intensidade e a especificidade que você vai dar a isso. Se você for claro e objetivo, você vai conseguir. Tá bom? É isso. Ele falou assim, Jesus começou com 12. Você acredita que a estrutura, os métodos e a ação dos partidos comunistas, eles chegam a delimitar que os primeiros, né, que eles chamam de diretores, dirigentes do partido, eles têm que ser em pouco número e eles precisam ser treinados no sofrimento. Sabia? E o mais bizarro é que no livro O Retrato, do Oswaldo Peralva, que todo comunista tem horror de ficar sabendo que existe, é o único, presta atenção nisso, é o único livro brasileiro de um desertor do Partido Comunista que nós temos. Único. O Retrato, Oswaldo Peralva. E eles têm horror desse livro. Por que eles têm horror desse livro? Nesse livro, Oswaldo Peralva fala que a Rússia ofereceu entregar armas em navios de trigo aqui no Brasil. Nesse livro ele fala como se Volobov, que era um dos chefões lá do Partido Comunista da União Soviética, era antissemita e odiava judeu. Nesse livro ele conta como eles faziam reuniões aqui no Leblon com os líderes comunistas. Então, essa estrutura toda, ela precisa ser bem desenhada e bem feita. Se você fizer isso ali no teu grupinho pequenininho, e vamos estudar como que eles se estruturaram, você vai fazer algo bom. Mas é necessário sentar e estudar, tá bom? Pessoal, vou concluir aqui cada tempo. Vamos lá, rapidão. Rapidinho, ele perguntou aqui primeiro, vai lá. Eu sou de Maricá, e Maricá nós estamos enfrentando há mais de 10 anos uma guerra política e cultural. E nesse ano nós estamos, a direita Maricá, o método utilizado na cidade pelo PT e pelo comunista é cooptar todos os partidos para que a direita não tenha partido para lançar candidato. Sim. É exatamente isso do MDB, como eu falei. Eles sempre fazem isso. Seguram o partido, montam um teatro da tesoura, está ocorrendo na nossa cidade, inclusive usando o PSL, né? Sim. Sim. Mas a direita Maricá estamos combatendo tanto a guerra política como cultural. Show de bola. Parabéns, pessoal. Pessoal, eu tenho que encerrar, Sim. Imagina, você falou da Globo aí, né? Eu não posso nem falar o nome do roteirista, que é meu amigão, que não está conseguindo dar um passo na Globo, porque todo mundo sabe que ele é pró-Bolsonaro, né? Exato. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau.